Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Após se aposentar das piscinas, o nadador profissional e medalhista Luiz Lima assumiu em 2016 a Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento. E durante a sua gestão, ele lutou pela democracia e transparência no esporte brasileiro e também pela inclusão do esporte como um dos pilares da educação. Ele também foi responsável por mudanças no Comitê Olímpico Brasileiro. O agora deputado Luiz Lima foi eleito pelo PSL do Rio de Janeiro com 115 mil votos. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Luiz Lima. Obrigado, Regina, pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Câmara, levando a todos os telespectadores que gostam da política. Eu acho que vai ser um ano de muita audiência para a TV Câmara, porque tem uma renovação muito grande e pessoas que são muito similares aos nossos telespectadores, que não têm, talvez, uma ligação com a política, mas que têm muita vontade de participar da política. Eu faço um convite para quem está assistindo a TV Câmara, que goste de política, que se interesse por política, porque todas as ações no nosso país estão ligadas diretamente às nossas atividades aqui. Com certeza. Primeiro, eu queria que o senhor começasse falando para a gente sobre essa sua experiência que o senhor teve na área do esporte. Sim. O que o senhor pode trazer para o Congresso Nacional? Bom, Regina, a experiência que eu tenho no esporte é desde criança, né? Desde os meus 5 anos de idade, quando, graças a Deus, os meus pais enxergaram o que até hoje o nosso governo federal não enxerga, que o esporte é um pilar da educação. Assim a gente observa em várias instituições de ensino por fora do nosso país, nos principais países. E a minha ligação com o esporte se veio mais tarde, participando de seleções, seja nas categorias, participando da natação em clubes no Rio de Janeiro, me tornando um atleta olímpico, conhecendo mais de 40 países pela natação, me tornando um professor de educação física, também fiz curso de Direito no Rio de Janeiro, mas a minha formação foi uma formação desde a infância e que acabou com a educação formal ligada à educação física. E a política aconteceu em 2016, quando após o impeachment da presidente Dilma, eu recebi um convite para me tornar secretário nacional e aí foi onde o Luiz se deparou com a administração pública, as políticas de ações públicas totalmente ligadas à minha secretaria e por obra do destino eu tive um bom desempenho, Regina, e fui convidado a me tornar um candidato a deputado federal e estou aqui eleito, conversando com você, com os amigos da TV Câmara, nesse iniciozinho de mandato de 2019. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho, o senhor introduziu inclusive mudanças no Comitê Olímpico Brasileiro, quando esteve Sim. na secretaria. Tem alguma dessas medidas que foram tomadas que cabem ainda aqui no Congresso? Sim, sempre cabe, Regina. Infelizmente o esporte nos últimos anos, ele se tornou extremamente dependente de recursos públicos, né? E muitas vezes esse excesso de recurso público ligados a instituições que não atendiam à regulamentação da Lei Pelé, no item 18 e 18A, que faz com que a entidade tenha a obrigação de torná-la democrática com a participação dos atletas, dos clubes e de outras instituições dentro dessa confederação, para que torne ela democrática. Porque o recurso público ele tem que atingir a prioridade, que são os atletas, né? Se você não tem instituições democráticas que representatividade, com representatividade, exatamente. Se você tem uma confederação com 20 mil atletas federados e esses 20 mil atletas não são ouvidos e os recursos, eles aparentemente eles não são destinados exclusivamente aos atletas, põe em xeque o investimento público naquela confederação. Então é muito importante que as confederações, até mesmo as instituições privadas, que representam o Brasil, que levam a bandeira do Brasil para o exterior, levam a imagem do Brasil. A corrupção privada também tem que ter olhos dos parlamentares, porque ela também leva o nome do Brasil. Então, você tem que ter democracia no esporte
e você tem que ter responsabilidade. O investimento privado fugiu do esporte porque não enxerga nessas entidades a garantia da aplicabilidade do seu investimento. Então, nós como poder público, nós devemos fiscalizar, eu como deputado federal agora, lutar para que o esporte seja reconhecido pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, que esteja presente desde a primeira infância até a educação básica, fundamental, o ensino médio, as universidades, o esporte tem que estar presente. Agora, o senhor citou também a questão da corrupção. Sim. A maioria dos deputados novos que entraram vieram com a bandeira do combate à corrupção. Sim. Como que vai ser a sua atuação aqui? O senhor vai trazer propostas nessa área? Vai apoiar essas propostas do Ministério Público, que agora parece que são 70 propostas? Sim, Regina, são muitas propostas, né? Se você fizesse uma pergunta mais específica, claro que são muitas propostas. Eu tive com o ministro Sérgio Moro. Ele aproveitou o encontro com os parlamentares para mostrar para a gente um pacote anticrime envolvendo corrupção, crimes violentos, que estão super interligados através das organizações criminosas. E as organizações criminosas, elas estão presentes em todos os sentidos do nosso país. Pode ser o crime da caneta, pode ser o crime do fuzil, pode ser o tráfico de drogas, mas há essa ligação. Então, o combate à corrupção é extremamente essencial. Não é um problema, eu não vejo, apesar de ser do PSL, claro que eu tenho uma vertente política de direita, mas o principal problema do nosso país é a corrupção de fato, e isso eu não tenho dúvida. E quais os projetos que o senhor acha que são essenciais agora, já no início dessa legislatura? Eu diria, Regina, que a gente tem que... Eu particularmente, eu tenho como prioridade, assim como todos os deputados, acredito, do PSL, que foram eleitos sob a bandeira do governo Jair Bolsonaro, é dar governabilidade ao Jair Bolsonaro, é fazer do PSL um partido estruturado, muito bem articulado, para que reformas da Previdência, reforma tributária, a própria reforma penal, ela seja aprovada pelo Congresso. A gente tem ministérios dirigidos por especialistas que têm nos recomendado certas mudanças, alteração de lei, revogação, até se for necessário, e criação, e que eu, como parlamentar do PSL, e por ter acreditado e aceito o convite do presidente Jair Bolsonaro, tenho uma ligação irrestrita mesmo na recomendação dos ministros, seja o ministro Paulo Guedes, seja o ministro Sérgio Moro. Eu tenho absoluta confiança que a gente deve seguir o caminho desses especialistas, pensando num país daqui a 30 anos. Agora, deputado, só uma última pergunta, que a gente está com pouco tempo, sim, né? Sim, Regina. A segurança pública foi um dos temas que o governo, quando fez campanha o tempo todo para combater esse problema gravíssimo que o país passa, né? Só que o governo agora está dando ênfase à reforma da Previdência. Você acha que é possível conciliar esse pacote que foi trazido agora, né, de anticrime, e também com a reforma da Previdência? Regina, eu vou ser muito sincero, eu sou um novo parlamentar. Eu sei que a gente está com muita vontade de realizar as coisas rápidas, mas também sei da burocracia que acontece no Congresso e o que leva e que pode levar tempo uma negociação política. Eu ontem, no meu primeiro discurso, eu quis deixar claro que é muito importante a gente deixar as divergências partidárias de lado e que a gente pense no nosso país. É claro que o problema de segurança, por exemplo, no meu estado do Rio de Janeiro, na minha cidade, ele está muito ligado a um problema habitacional. Então, hoje a cidade do Rio de Janeiro é uma favela com pontos de cidade. Então, não tem como você ter segurança numa família vivendo num ambiente de 10 metros quadrados, sem saneamento básico, você não cria nenhuma unidade familiar. Então, eu sinceramente, eu acho que o problema de segurança hoje no meu estado está muito atrelado a um grave problema habitacional. Se a gente puder resolver o problema habitacional das grandes cidades, eu acho que a gente já dá um grande passo para diminuir a violência na cidade. É preto matando preto, é branco matando preto, é preto matando branco, é rico matando pobre, é pobre matando rico. Então, eu vejo hoje uma divisão que não pode acontecer no nosso país. Somos todos brasileiros e a gente tem que resolver um grave problema que, na minha opinião, influencia muito no comportamento da nossa sociedade, que é a habitação.
Deputado, muito obrigada Obrigado, por sua Regina. participação aqui. Obrigado, agradeço. Eu conversei sobre as perspectivas de mandato com o deputado Luiz Lima, que é do PSL do Rio de Janeiro. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.